E tudo bem, hoje fiz esse panetone e chocotone que é macio, úmido e que desfia tão fácil que até você vai conseguir fazer para sua família. E lá na época, o grande Tony, o feitor de uma receita que deu errado e que depois deu muito certo, ele já começa com a esponja. 100 gramas de farinha de trigo sem fermento e 10 gramas de fermento biológico seco. A gente mistura tudo antes, acrescenta 100 ml de água em temperatura ambiente. Mistura bem até formar uma pastinha. E agora eu venho aqui com um insufilme, o plástico filme, tampo bem e vou levar para um lugar bem reservado, quentinho da casa, por uns 30 minutos. Até eu ver que formou essas bolinhas, é a esponja. Prontinho, feito isso, ainda por cima da esponja a gente vem com meia xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de leite em pó, estou usando o integral, 60 ml de suco de laranja, pode ser água também, e 300 gramas de farinha de trigo. Raspas de um limão e uma laranja, é opcional, mas dá um toque e um sabor especial. 5 gemas, esse ovo ele é médio, e o corante é só para dar uma cor na massa, porque eu não gosto da massa um pouco mais branca, mas é opcional. E 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 colher de sopa de essência da laranja e 2 do panetone. Se você não tiver nenhuma dessas em casa, também não tem pró. E eles vão dar o sabor do panetone mesmo. Essa glicerina, ela vai dar umidade por uns 3 dias na massa. Você encontra ela bem fácil em casas de confeitaria. Eu paguei apenas R$6 aqui na minha cidade. Vamos usar esse batedor que é o próprio para massas mais pesada. Vou bater por uns 10 minutos em velocidade pequena, a menor da minha batedeira, que é a 1. Esse ponto aqui foi mais ou menos o tempo que eu bati por uns 10 minutos e aí eu venho acrescentando as 100 gramas de manteiga, pode ser também margarina, estou usando a margarina. Então, para chegar nesse ponto eu precisei acrescentar mais 5 colheres de sopa de farinha de trigo e depois deixei batendo por uns 15 minutos a 20 até chegar a esse ponto bem elástico, que é o ponto ideal. E aí na sua casa, a sua massa não pedir farinha, ou seja, se ela desgrudar fácil no momento que você colocar a gordura, então não precisa acrescentar as 5 colheres de sopa de farinha de trigo a mais. E este é o ponto de véu, que você puxa a massa e ela não rasga. E agora eu vou só colocar óleo nas laterais e aqui ainda na mesma vasilha eu vou levar para descansar a beleza dessa massa, até ficar assim, ó, dobrada de tamanho. Ficou 1 hora e esse é o resultado de uma massa com a fermentação toda ativada. Aqui na minha bancada eu vou colocar apenas óleo e nessa parte da massa eu vou adicionar o chocolate. Esse aqui foi aquelas de barra grande de 1 kg, eu só cortei os pedaços e prontinho, sem muito segredo, mas você pode colocar o chocolate que você preferir. E vou formando assim, ó, blocos, vou virando camadas por camadas. Nessa mesma massa eu vou dividir ela em 2 e vou adicionar aqui nessas latas de manteiga que super funciona e também dá muito certo. Já adotei elas como minhas formas. Como eu não tenho o saco de panetone, então eu vou colocar aqui. Tá vendo como é possível você também fazer? Feito o chocotone, nessa outra parte da massa eu vou colocar as frutas cristalizadas com uva passa, que agora é o panetone, né, gente? Ó, eu vou virando aí em camadas, dobro em partes, né, para dividir bem o recheio. E ela, como ela é maior, eu vou colocar em uma única forma só, que é essa aí. Eu peguei um saco de papel que eu tenho aqui e vou colocar dentro da forma para dar apoio. E pronto, gente. Usei a espátula o tempo todo, porque essa massa ela é molenga e o ponto dela é esse mesmo. E a espátula facilita muito a nossa vida. Tá vendo? Você nem precisa de saquinho de panetone. E agora, minha gente, eles vão descansar pela 3ª vez e a última vez. Quando subir aí um dedinho da massa, que olha aqui o ponto, agora eu venho fazendo um corte no meio. Eu gosto de fazer esse tradicional cortezinho e gosto também de acrescentar a gordura, porque eu acho que a massa fica linda depois que assa. Agora eles vão ao forno. E o meu forno, ele estava pré-aquecido antes de colocar as massas para assar. Ficou uns 45 minutos até eu perceber que por cima já estava assim douradinho, e depois que passou 30 minutos eu enfiei a faca para ver se já estava sequinho e pronto, minha gente, esse foi o ponto. E olha como ele desfia bem, com boa umidade, super macio. Gente, é uma massa gostosinha, vocês vão ver lá na frente o meu digníssimo admirando o sabor desse panetone, de verdade. Você também vai conseguir acertar o ponto e a massa desse panetone, que olha por dentro, minha gente, essa corzinha, eu amo nessa cor, gosto desse resultado e esse clássico puxadinho, esse estica que a massa tem, não poderia faltar nessa receita. Esse tá gostoso. Esse me surpreendeu. Não é porque é de fruta, não? Não sei, mas esse tá diferente.
E a luz de Cristo nesse Natal invada mais e mais o seu lar. E só desejo boas festas, minha gente. E antes de sair do vídeo, comenta o que achou, curta muito e diga o que você achou dessa coiseirinha de hoje.